tem aquilo que Deus pode fazer e tem aquilo que está ao nosso alcance fazer. E quando a gente se move, e quando a gente se mexe, e quando a gente age, e quando a gente faz movimento, Deus responde além do que a gente pode imaginar. Em Gênesis 19, é aquela passagem, queridos, só para contextualizar, em que Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, porque o pecado tinha crescido lá. Exatamente como o pastor João estava falando aqui. E aí Deus diz, pronto, tem hora que Deus tem um limite. Amém? Amém. Não é bom ouvir isso, né? Mas Deus ia destruir Sodoma e Gomorra. Só que lá morava o sobrinho de Abraão, Ló. E Abraão intercedeu pelo sobrinho, clamou pelo sobrinho. E Deus se moveu a favor desse sobrinho. Né? Então é muito bacana a gente ver isso. E aí chegou a hora da destruição. Aí no versículo 17, os anjos do Senhor vieram e disseram assim para Ló, havendo-nos levado para fora, um deles disse, corra para sair daqui com vida, não olhe para trás, nem pare em toda a campina, fuja para o monte, para que você não morra. Amém? Amém. No versículo 23 diz assim, o sol já estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor desde os céus, e ele destruiu aquelas cidades e toda a campina e todos os moradores da cidade e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra, para que teu Santo Espírito venha aplicar essa palavra das nossas vidas. Que o teu Santo Espírito venha nos advertir, venha nos ensinar, venha nos esclarecer, venha nos revelar de que forma que essa palavra tem relação com a nossa vida. Porque se o Senhor está trazendo essa palavra, há um propósito no teu coração, e pela fé nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Essa semana, querido, eu assisti com esses vídeos que vivem passando pela internet, e a gente às vezes fica ali vendo aquelas bobagens, e eu vi uma corrida de bicicletas. E quem aqui andava de bicicleta? Quem aqui ainda anda de bicicleta? Tem gente que ainda anda, né? E eu vi uma corrida de bicicleta, queridos, dessas longas, prolongadas, em que o rapaz que ia à frente, quando chegou na reta final, ele viu que ele ia ganhar. Então ele pegou, quando ele chegou na reta final, ele abriu os dois braços e foi dirigindo. Só que tinha um bem grudado atrás dele, e ele não tinha visto. Enquanto ele festejava que já tinha ganho a corrida, o outro veio e venceu. Não é? Isso acontece muitas vezes, né? Lucas 17, Jesus fala de alguma coisa assim. Existem aqueles que querem ganhar, mas que acabam perdendo, porque não prestam atenção em pequenos detalhes. Deus quer que a gente ganhe, mas a gente não ganha porque a gente não presta atenção nos detalhes. Deus fala, querido, e quando Ele fala, Ele pede alguma coisa. Amém? Amém? Aliás, nessa mesma passagem que eu estou falando, que Deus diz que Deus tem gente que quer ganhar e que vai perder, Jesus se lembra, lá em Lucas 17, ele manda a gente se lembrar da mulher de Ló. Mulher de Ló tinha tudo para ganhar, mas perdeu. E tem horas, querido, tem momentos que nós temos tudo para ganhar. Por exemplo, você pode dizer, essa pessoa está do teu lado, eu olho para a tua cara e vejo que você tem tudo para ganhar. Agora, meu irmão, vigia, porque em vez de ganhar, você pode perder. Amém?
talvez nós estejamos passando por algum momento assim, né? Presta atenção, o povo estava vivendo um momento apertado, um momento difícil. Deus deu carta de despejo para Ló e sua família, que eles saíssem de lá, que não dava mais para ficar lá, porque Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, né? Só que Deus, querido, como eu disse, graças à intercessão de seu tio Abraão, Deus deu uma provisão para Ló, providenciou uma saída, providenciou um escape. Ele tinha uma provisão, ele tinha um futuro abençoado para Ló, para sua família, para sua esposa, para seus filhos. Então, queridos, a gente, às vezes, no momento de aperto, a gente precisa ouvir a voz de Deus. No momento de aperto, a gente às vezes é pressionado a tomar decisões, a fazer escolhas que são erradas. Então, o momento de aperto é o momento que a gente, em primeiro lugar, tem que ouvir a voz de Deus. Às vezes é a mulher falando, é o marido falando, é a mãe falando, é não sei quem falando, é tanta coisa falando, e a gente fica ouvindo tanta coisa e deixa de ouvir quem? A voz de Deus. Porque Deus, Ele fala. Amém. Deus, Ele fala, querido. E por pior que seja o momento que a gente esteja passando, por pior que seja o momento que você hoje está passando, Deus ainda tem um livramento para você. Amém. Deus ainda tem uma solução. Né? Você talvez não veja saída, mas Deus já vê uma saída que você não vê. Já vê uma saída que você não enxerga. Mas nós temos que ouvir a voz de Deus. Eu não li o texto todo, queridos. Deus tinha providenciado para Ló um monte. Olha, vá para aquele monte, não pare na campina. Vá para o monte, porque ali está a provisão, ali está a bênção, ali está a restauração, ali está o recomeço, ali está tudo que eu quero fazer na tua vida, na vida das tuas filhas, na vida da tua neta. Ela vai para o monte, que o monte é o teu lugar. Só, queridos, que Ló não gostou do monte. Ele não gostou do monte. Ele disse, não dá tempo de chegar lá, não vai ser bom, não. Me dá essa cidade aqui de Zoar, que está pertinho. Essa cidade. E Deus permitiu, queridos. Sabe o que significa Zoar, queridos? Insignificante. Lugar pequeno. E Deus tinha um monte. Mas Ló preferiu ir para Zoar, que era um lugar insignificante. Às vezes, querido, como os nossos pensamentos são diferentes dos pensamentos de Deus. A gente está pedindo uma coisa e Deus tem muito mais para nos dar. Deus tem para nós algo muito maior. Ele tem um monte para você, mas às vezes a gente insiste em querer aquilo que aos nossos olhos nós achamos que é o melhor para nós. Nós estávamos aqui comemorando os 80 anos da irmã Mariluz e eu dizia isso. Não é que o salmo que eu li, foi o Salmo 139, onde fala, só tem um que nos conhece, Deus. Aleluia. Só tem um que sabe o que é melhor para você. A gente às vezes tem a pretensão, queridos, a vaidade de achar, eu é que sei do que eu sou capaz, eu é que sei quem eu sou, eu é que sei o que é melhor para mim, eu é que sei o que é melhor para os meus filhos. Tu não sabe nada. Amém. Quem sabe é Deus. Amém. Mas às vezes a gente tem essa pretensão de achar que sabe o que é melhor. E Ló, queridos, ele achou que o melhor não era o monte que Deus tinha para ele, e sim uma cidade chamada Zoar, que era uma cidade cujo nome era insignificante, né? E Deus, às vezes, Ele permite, queridos. Ele nos dá. A gente quer. Você quer? Eu tenho o melhor. Mas é isso que você quer? Então fica com isso. Agora aguenta.
Amém, queridos? Amém. Amém. Infelizmente, nós às vezes, queridos, Deus quer nos dar muito mais, mas a gente quer menos. Não tem nada a ver com você, né? Não tem nada a ver com você, né? E aí Deus permitiu. Então, cuidado com o que você pede a Deus. Certa ocasião foi orar pelo o irmão abriu a Bíblia, que é o retrato de uma moça. Ele disse: quem é essa aí? Isso aqui é uma provação que eu tive, graças a Deus que Deus me livrou. Eu pedi para casar com ela, mas Deus não permitiu. Eu digo: é, Deus dá livramento mesmo. Amém, querido? E ele estava vivendo, graças a Deus, uma vida muito boa. Não sei o que aquele retrato ainda estava fazendo na Bíblia. Deixa a mulher dele achar para ver o que vai acontecer. Amém, querido? Marido guarda retrato de namorada antiga, que não. Presta atenção, queridos. É bom isso aqui trazer para a gente. Não sei se você recebeu uma carta de despejo. Tem que sair hoje. Tem que sair esse mês. Tem que abandonar esse lugar. Esse lugar não é mais para vocês. Sai daí. Segue o caminho. Deus tem a provisão. Deus tem a solução. Deus tem a saída. Agora, você precisa, nessa hora de aperto, ouvir a Deus. Escutar a Deus. Então Deus tinha um monte, mas ele não quis um monte, quis ir lá para a cidade. Deus permitiu. Diz a palavra, queridos, que nós lemos aí, que o sol já estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Olha só, querido, Ló já estava em Loar. Loar não, Zoar. Ló já estava em Zoar, num lugar de perfeita segurança, escoltado pelos anjos de Deus. Achei interessante que o anjo pegou a mão de Ló, pegou a mão da mulher, pegou a mão de uma filha, pegou a mão de outra. Eles entraram em Zoar, escoltado pelos anjos, segurados pelas mãos, porque havia um futuro para eles. Aleluia. Havia um depois para eles, havia um amanhã para eles. Depois de tudo isso, desse despejo, dessa vergonha, dessa humilhação, de tudo que eles passaram, Deus ainda tinha algo melhor para eles. Assim como Deus tem algo melhor para você. Talvez você tenha passado também, meu irmão, por humilhação, por vergonha, foi despejado, foi botado para fora de casa, não é? Passou, foi mandado embora do teu trabalho, seja lá do que for. Deus ainda tem o amanhã para você. Deus ainda tem o depois para você. Deus ainda tem o futuro para você. Agora você tem que ouvir a voz de Deus. Amém, querido? Tem que ouvir a voz de Deus, né? Então, eles foram, né? E diz a palavra que eles já estavam em perfeita segurança, quando a mulher de Ló virou para trás e virou uma estátua de sal. Presta atenção, querido, aquilo que o pastor João falou aqui. Depois que essa mulher olhou para trás e virou uma estátua de sal, a vida de Ló e seus descendentes foi uma confusão, uma perturbação. Tudo deu errado. Tudo ficou pior do que já estava antes, né? Porque essas filhas geraram os moabitas e amonitas, que tornaram-se perseguidores do povo de Israel. Então, querido, por causa da decisão, da escolha de uma única mulher, uma única pessoa, nossas decisões, queridas, nossas escolhas não afetam apenas a nossa vida. Tudo que você escolhe, tudo que você decide, afeta a tua casa, afeta a tua família, afeta a tua mulher, afeta o teu marido, afeta os teus filhos, afeta toda a descendência que vem depois de você. E a gente precisa acreditar nessa palavra, queridos. Acreditar nessa palavra. A mulher só olhou para trás. Só porque olhou para trás. Oh, Deus. O pastor João trouxe um pecado de Acã, que é um negócio mais pesado. Mas essa mulher não.
Como é importante, queridos, nós ouvirmos a voz de Deus. Jesus. Ouvir a voz Aleluia. de Deus. Às vezes tem gente gritando ao nosso redor, faça isso, vai por ali, vai por aqui. Meu irmão, escute Deus em primeiro lugar. O que Deus está falando dentro de você? Como é que Deus está falando, né? Por quê, querido? Tudo que eu escolho, e a gente tem falado aqui, né, queridos, que decisão é uma coisa aqui dentro. Escolha é uma coisa aqui fora. Decisão eu tomo dentro de mim. A escolha eu faço do lado de fora. Neto da irmã Marilu chegou lá, eu quero ser médico. Tomei a decisão de ser médico. Ele é médico? Não, ainda não. Tomou a decisão. Eu perguntei, qual faculdade você está? Ainda não entrei. No momento que ele entrar para uma faculdade, aquela decisão se torna uma escolha. Porque parte para a ação, minha gente. Amém, queridos? Então nós precisamos prestar atenção, porque as decisões que nós tomamos, as escolhas que nós tomamos, elas não afetam só a nossa vida, afetam a vida de todos que estão ao nosso redor. Assim como o mal tem esse poder de se espalhar no coletivo, o bem também tem esse poder de se espalhar ao redor de nós. Amém? Amém. É interessante a gente ver, né? O pastor João pregou sobre aquela que ela fez pior. Né? Essa mulher não, ela só olhou para trás. Só olhou para trás. E por causa disso, toda a descendência dela foi amaldiçoada, veio muita confusão, muita perturbação. Então, às vezes, é aquilo que a gente diz, o que tem de mais? Jesus. O que tem de mais? Olhar para trás. Mas, às vezes, aquilo traz. Então, que talvez, veja só, alguma coisa parecida com essa já tenha acontecido na nossa vida. É verdade. Decisões que a gente fez, escolhas que a gente tomou, e depois só veio confusão. É verdade. Não ouvimos a voz de Deus, fizemos o que estava no nosso coração engana a gente. Amém? Amém. Né? Talvez isso já tenha acontecido com alguns de nós, talvez você esteja vivendo um momento assim, olha, que você está correndo o risco disso acontecer. Então eu volto a dizer, querido, presta atenção nas escolhas, decisões que você toma nos momentos de aperto, nos momentos que falta dinheiro, no momento que tem conflito dentro de casa, no momento que você passa necessidade. Cuidado com as decisões que você toma, com as escolhas que você faz, porque às vezes nós tomamos uma decisão que, em vez de nos levar para o mais, nos leva para o menos. Então é importante, queridos, né, nós ouvirmos a voz de Deus sempre. Ouvir a voz de Deus. Eu estou passando por um momento de aperto, de angústia, de aflição, não sei se vou por lá, se eu vou por cá, fulano diz que o melhor é isso, ciclano diz que o melhor é aquilo, às vezes eu acho que eu devo ir, às vezes eu acho que eu não devo ir. Tem alguém aqui assim, mais ou menos assim? Né? Meu irmão, para e ouve a Deus. Amém. Amém. Fala com Deus. Amém, Deus. Pede para Deus falar contigo. Pede para Deus mostrar. Porque tem gente intercedendo por você. Talvez você não saiba, mas tem um tio que está intercedendo por você. Como Abraão estava intercedendo por Ló. Às vezes a gente não sabe, querido, mas tem alguém que está orando por nós, está intercedendo por nós, está se lembrando de nós. E aquela oração faz toda uma diferença na nossa vida. Amém? Então, uma coisa que nós precisamos nos momentos de aperto, de aflição, né? Nós vamos fazer amanhã, querido, 4 meses que estamos aqui. Você acredita nisso? Amanhã, 4 meses que a gente está aqui nesse lugar. Todas as decisões a gente tomou ouvindo a voz de Deus? Será que todas as decisões que nós tomamos nessa mudança, recebemos carta de despejo, entre aspas, sai ou paga 40 mil? Você ficava, meu irmão? Ficava? Às vezes os irmãos chegam para mim, pastor, a
O senhor paga 40 mil de aluguel? Não, vamos mudar de assunto, vamos mudar, não é bem assim. Então, queridos, aí eu fiquei conversando com a minha mulher agora mesmo, a gente vê muita coisa, querido. A gente não teve nem tempo de decidir. Isso não aconteceu com a gente, acontece com você. Acontece com a família. Não é? Você não tem nem tempo. Quem é que já ficou duro, apertado de dinheiro? A gente, quando fica duro, apertado de dinheiro, a primeira coisa que a gente faz é a maior burrice, pedir dinheiro emprestado a banco. É verdade. Isso é a maior burrada, minha gente. Amém? Meu pai já foi há mais de 40 anos, ele dizia, nunca peça dinheiro emprestado a banco. Eu digo assim, como é que ele sabia isso, gente? Há 40 anos atrás, está na Bíblia? Para não pedir dinheiro emprestado a banco? Para não pedir dinheiro emprestado, isso aí. E está certo, está correto. Mas então, queridos, voltando ao que nós estávamos falando, para situar isso, querido, muitas vezes a pressão é muito grande, a gente toma a decisão e depois a gente se arrepende. Às vezes tem jeito de consertar, mas nem sempre dá para consertar. E por isso é que nós temos que vigiar, queridos, né? Ficar atentos. Você vê, a palavra foi pregada de manhã, pecado. Ficar atento. Nós também temos que ficar atentos. O que é que Deus está falando? Por quê? Tudo que me afeta minha mulher. Afeta meus filhos. Afeta os netos que um dia vão vir. Então a gente tem que entender, né? Eu confesso a vocês que isso tem ficado muito mais vivo para mim, né? E como é que tudo que me afeta o coletivo. Tudo que te afeta o coletivo. Afeta para melhor e afeta para pior. Vocês estão aí? Amém. Então a gente tem... Eu me lembro de um casal lá no Catete. Lá no Catete, a gente ainda está no Catete. Mas eu me lembro de uma reunião, um casal lá no 80, e saiu uma situação específica que aconteceu e queriam carregar aquele casal para fora da igreja, para uma outra coisa. Não vale a pena a gente nem comentar essas coisas. Mas eu me lembro do que o marido, a esposa queria ir embora. Sabe que mulher, ela ouve muito, né? Não ouve não, né? Ela conversa até com serpente. Mas eu me lembro que a mulher tomou a decisão, vamos embora da igreja. Aí o marido disse assim, peraí, mulher, as crianças estão ótimas aqui na igreja. Nós vamos ficar aqui porque eles estão bem aqui. Porque tu sabe que amanhã tu vai para outro lugar, teu filho, ó, pica a mula. E eles ficaram, queridos, né? Ficaram, graças a Deus, e os filhos sobreviveram, graças a Deus. Mas eu estou chamando a atenção desse homem, que homem é cabeça dura, não é, minha gente? Qual é a mulher que conhece o homem cabeça dura? Maria de José conhece um, né, Maria de José? Homem é cabeça dura, querido. Mas aquele homem falou assim, peraí, vamos pensar nas crianças. Queridos, muitas vezes um casal, quando se separa, não pensa nas crianças. E agora está um tal aí, eu quero é ser feliz. Você tem ouvido isso? Ah, eu quero é ser feliz. A mulher quer ser feliz, o homem quer ser feliz. E acaba com a vida de quem, minha gente? Os filhos. Os filhos. Amém? Essa é uma palavra aqui para nos situar dentro do nosso ambiente familiar, situar dentro da nossa família. Tudo que nos afeta a nossa casa, afeta a nossa família. Se for bom, vai ser bom. Se for ruim, vai ser péssimo. Amém? Então a gente tem que ouvir a voz de Deus. Está apertado o negócio, está difícil, está um momento.
vamos orar, vamos buscar a Deus, vamos clamar a Deus, Ele vai. Veja só, querido, Ló, quando soube, Abraão, quando soube que Sodoma e Gomorra ia ser destruída, Abraão clamou a Deus, porque ele tinha o sobrinho dele lá. Aliás, esse sobrinho só trouxe prova para a vida dele. Tem parente, querido, que é um problema, né? É prova. Mas Abraão orou por Ló, e Ló deu uma provisão. Só que Ló não gostou da provisão, quis outra. Quem sabe se tivesse ido para o monte, a mulher não tinha olhado para trás. Tivesse visto outra paisagem, outra coisa, e não tivesse olhado para trás. Mas ela olhou para trás, e isso trouxe maldição para toda a sua descendência. Amém, queridos? Amém. Olha só, querido, que essa palavra sirva para nós. Talvez alguns de nós estamos deixando para trás, vamos dizer assim como Ló, um tempo difícil. Escolhas que não deram certo, né? Você está deixando para trás. Deixa para trás. Amém. Não olha para trás. Em geral a gente usa muito isso aqui, né? Não olha para trás. Ah, o que você sofreu, o que te magoaram, o que te machucaram, né? Não. Mas a gente às vezes olha para trás, querido, como os sacerdotes olharam. Ah, o que é esse templo? Eu tenho ouvido isso. O que é esse templo diante daquele que nós tínhamos antes? Está aqui no Velho Testamento, não está? Procura que vocês vão achar. Aí Deus falou, olha, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Uma salva de palmas ao Senhor, filho. O que é isso, querido? A gente olha para trás para comparar. Para comparar. Poxa, naquele tempo tinha isso. Poxa, naquele tempo era assim. Eu estou olhando para trás, querido. Eu estou virando estátua de sal. Eu estou perdendo a bênção de Deus. Olha, Deus tem a provisão. Deus tem a saída. Amém? Amém. O pior que seja a sua situação, ouça a voz de Deus. Deus tem provisão. Amém. Ele tem um plano. Agora não olhe para trás. Deixa o passado no passado. Deixa o que ficou para trás lá atrás. Acredite, creia num futuro que Deus ainda tem. Eu fiquei pensando assim, talvez a mulher olhou para trás, porque ela olhando para frente, o que ela via pela frente, ficava difícil dela acreditar que ali ela pudesse encontrar a felicidade. Vocês sabem que mulher sonha, né, minha gente? Mulher não sonha? Talvez ela olhou uma cidade insignificante. Está difícil de eu ser feliz ali. E aí ela olhou para trás. Ah, lembra aquele tempo? Bons tempos, não sei o que, né? E aí, querido, não perdeu só ela. Perdeu o marido, perdeu as filhas, perdeu tudo, foi só confusão daqui para frente. Então, meu irmão, acredite, Deus tem a provisão para você. O que é que hoje te impede de olhar para frente e acreditar que Deus ainda tem um futuro para você? Que Deus ainda tem um futuro para a tua casa, para a tua família, para o teu comércio? Não é? A pandemia mexeu com tanta coisa financeira e muita gente hoje já duvida que possa se restaurar financeiramente, que possa voltar a ter o que tinha antigamente, que possa outra vez comprar o carro que teve que vender. Então, tudo que nos faz olhar para trás, que nos impede de olhar para frente, queridos, é o que a gente olha para trás. Amém? Talvez essa mulher não acreditasse que Deus tinha um futuro para ela. Então, ela olhou para trás. Né? Ela estava num lugar insignificante e Sodoma e Gomorra era uma cidade grande. Ela de repente ficou comparando. Então, querido, eu acho muito importante que hoje, vivendo o que a gente está vivendo, que cada um aqui tem a sua situação, cada um tem a sua luta, cada um tem a sua prova, cada um tem a sua dificuldade. Para onde é que você está olhando, meu irmão? Está olhando para frente? Está olhando para o futuro? Está olhando para o que Deus ainda tem para você? Amém? Amém?
Não olhe para trás. Às vezes, o que é que te impede de olhar para frente? O que nos impede de olhar para frente, querido, é tudo que nos faz olhar para trás. O que é que te impede hoje de olhar para frente e acreditar que Deus ainda tem uma provisão? Apresente a Deus uma situação. Apresente a Deus uma situação. Uma situação que é um aperto, que é uma pressão, que é uma luta, é uma prova. O que é? Vou fazer uma pergunta, você responde aí dentro de você. O que é que te impede de acreditar que lá na frente, no futuro, Deus tem uma provisão para você? O que é que te impede? Às vezes o que nos impede, queridos? Incredulidade. A gente não acredita. O que é que te impede de acreditar? Medo? O que é que te impede de acreditar? Né, queridos? Vem aquela lembrança. Jesus chegando no mar da Galileia e estava lá Pedro costurando a rede, limpando a rede. E Jesus pregou. Pedro naquela noite não tinha pescado absolutamente nada. E aí vem Jesus e diz: Pedro, volta para o mar. Joga a rede outra vez. Graças a Deus, querido. Pedro, com resistências, ele fez o que Jesus pediu. E teve a pesca mais maravilhosa da vida dele. Amém, queridos? Então, queridos, o mais importante em tudo que a gente está vivendo é ouvir a voz de Deus. Mas não basta ouvir, é fazer o que Deus nos pede. Amém? Deus tinha dito: olha, vocês vão para lá, que lá tem provisão, né? Mas não olhe para trás. Deus falou, falávamos aqui outro dia, querido, quem põe a mão no arado, não olhe para trás. Assumiu esse propósito na sua vida? Vai em frente, não olhe para trás. Amém? Porque o melhor de Deus está na frente. Então, às vezes, nós só precisamos, querido, a força, a disciplina de prosseguir. Aí uma coisa difícil, disciplina de acreditar, disciplina de crer, disciplina de olhar para frente. Mas eu não estou vendo, mas vai que vai aparecer. Amém. Amém, querido? Aquilo, a provisão que Deus tem para você, vai acontecer. Que o Espírito Santo possa aplicar essa palavra na vida de cada um aqui. No meio da situação que você está vivendo, as lutas, o aperto, as dificuldades, aquilo que te dá medo, aquilo que te dá angústia, aquilo que te preocupa, para onde é que você está olhando? Está olhando para frente? A Bíblia diz para a gente olhar para o autor e consumador da nossa fé. Você está olhando para Jesus? Ou está olhando para trás, queridos? Deus tem mais para você lá na frente, mas você precisa prosseguir. Aleluia. Que Deus tem, queridos, que Deus tem poder, que Deus é capaz, a gente sabe que tem. Agora, muitas vezes nos falta essa disciplina. Eu não vou olhar para trás, eu não vou mais falar disso, eu não vou mais lembrar daquilo, eu vou prosseguir. Esse é o propósito que Deus tem, é esse lugar, e nós vamos em frente, e a bênção de Deus está conosco, e nós damos graças a Deus. Vamos prosseguir. Olha para frente, meu irmão. Olha para frente. Às vezes a gente olha para trás, você pode olhar para trás para ter força para olhar para frente, para ir para frente, que o melhor de Deus ainda está por vir. Dê uma salva de palmas ao Senhor.
colocar de pé. Daqui a pouco eu já passo a palavra para o pastor João. Mas queria fazer uma oração. Fica de pé. E eu queria fazer uma oração especificamente por você que vive um momento de aperto. Pode ser aperto financeiro, pode ser aperto dentro de casa, na família. Um momento que você não está vendo uma saída, você não está vendo uma solução. E a minha oração por você é que você escute a voz de Deus no meio desse aperto. Que você ouça a voz de Deus, que Deus fala, queridos. Deus fala. Ele está falando conosco. Mas nós precisamos ouvir o que Ele fala e fazer o que Ele pede. Não basta ouvir Deus. Eu tenho que fazer o que Ele me pede. Então, Pai, que Teu Santo Espírito possa aplicar essa palavra na situação específica de cada pessoa aqui representada, Pai. Cada pessoa aqui representa uma família. Como já foi dito aqui pela manhã e está sendo dito outra vez, tudo que nos afeta, afeta a nossa casa, afeta a nossa família, afeta os nossos descendentes, afeta o coletivo que está ao nosso redor. Então, Pai, livra-nos de tomarmos decisões sem orar, sem clamar, sem escutar a Tua voz. Nos ajude, Pai, a tomar as decisões de acordo com a Tua voz, de acordo com o que o Senhor fala, de acordo com o que o Senhor diz. E dá-nos a coragem de fazer algo de nós, Pai. Precisamos de uma disciplina, Pai. Disciplina de fazer o que o Senhor está pedindo para a gente fazer. Nos ajuda, Pai, a fazer o que o Senhor está nos pedindo. Eu não sei o que o Senhor está pedindo para o meu irmão, não sei o que o Senhor está pedindo para a minha irmã, mas certamente o Senhor está falando e está pedindo alguma coisa. Nos dá a disciplina de fazer o que o Senhor está nos pedindo, porque no final disso tem bênção, no final disso tem provisão, no final disso tem providência, no final disso tem livramento. O Senhor é fiel. Que o Santo Espírito possa aplicar essa palavra. E que o meu irmão tenha a ousadia, a coragem, a disciplina, o que for necessário para fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Muito obrigado, Pai. Nós, pela fé, levantamos as nossas mãos, levante as suas mãos e dá graças a Deus. E glorifica o nome do Senhor, bendiga o nome do Senhor, exalte o nome do Senhor. E essa é a melhor salva de palmas ao Senhor.